Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para conversar um pouco com vocês a respeito da localização desses dois números na reta numérica, raiz quadrada de 2. Esses dois números são dois exemplos de duas dízimas não periódicas, ou seja, são dois números irracionais. São dois números que não possuem representação fracionária. O que eu estou exibindo aí na tela para vocês, na verdade, não é o valor de raiz quadrada de 2, nem o valor de raiz quadrada de 3. O que eu estou exibindo são aproximações desses dois números. Por que eu estou exibindo a aproximação e não estou exibindo o valor exato? Porque é impossível exibir o valor exato, tá? Como eles têm, pelo fato de serem dízimas não periódicas, tem infinitas casas decimais e após a vírgula não tem um padrão de repetição de todos esses algarismos. Então, como tem infinitas casas e infinitos algarismos significativos, é impossível você exibi-los todos aí na tela, entendido? O máximo que uma calculadora, um computador consegue fazer com os números irracionais é exibir aproximações desses números, tá certo? Estão lembrados de todas as nossas discussões, tá? Encontrar a localização do raiz quadrada de 2. Essa é uma atividade que está na situação de aprendizagem 2 do seu caderno de atividades, atividade 2, ok? Então aqui você tem a reta numérica do 0 até o 4, e a primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer para localizar a raiz quadrada de 2 é construir um quadrado como esse que você está enxergando aí na tela, tá? Agora, você vai desenhar esse quadrado onde você quiser, onde você tiver vontade? Não. Esse quadrado, um lado dele começa no 0 e termina aqui no 1, ou seja, esse quadrado, os lados desse quadrado, eles têm medida 1, uma unidade, ok? Depois você vai traçar em seguida a diagonal desse quadrado, que vai ser muito importante para a localização da raiz quadrada de 2, tá? A diagonal desse quadrado você vai chamar de x, mede essa diagonal, tá? Porque se você não descobrir quanto que mede essa diagonal, você não vai conseguir localizar a raiz quadrada de 2. Aqui está o quadrado novamente, tá? Eu escolhi a letra x para representar a diagonal desse quadrado, a medida da diagonal, tá? Cada lado mede 1, então coloquei novamente aqui a medida de cada lado, tá? Agora presta atenção que aqui você tem agora um triângulo retângulo, tá? É um triângulo como esse ângulo do quadrado aqui que eu estou passando o cursor, ele é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, então isso daqui, essa figura vermelha é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso falar do teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da medida da hipotenusa. A hipotenusa aqui é o lado que fica de frente para o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, ou seja, é a diagonal do quadrado. Então, x ao quadrado é igual à medida desse cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado, ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 1. Por quê? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, fica 1 mais 1. Então, quem é o x quadrado? É 2. Agora, isso daqui representa uma pergunta. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 2? Esse número é a raiz quadrada de 2. Ah, não entendi, professor. Então vamos verificar aqui embaixo. Ó. Se eu pegar a raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado, isso é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Então isso, como nós já vimos na sala de aula, é raiz quadrada de 2 vezes 2, aqui dentro da raiz. Isso vai dar raiz quadrada de 4, que dá o 2, ou seja, o número que quando eu elevo ao quadrado é igual a 2 é o raiz quadrada de 2. Por isso que o x aqui tem que ser raiz quadrada de 2. Ou seja, você acabou de descobrir que a diagonal desse quadrado de lado 1 não mede 1, como alguns de vocês imaginam. Essa diagonal mede raiz quadrada de... E daí? Em que isso vai me ajudar a localizar o raiz quadrada de 2 na reta? Agora você pega um compasso, coloca a ponta seca do compasso no ponto que representa o 0, e você vai abrir esse compasso até essa abertura ter a medida
da diagonal, raiz quadrada de 2. Ou seja, nesse meu desenho é como se você tivesse pondo a ponta seca aqui no zero, no ponto que representa o zero, e abrindo até o ponto A. Ok? Uma vez tendo feito isso, segurando bem o compasso, você vai fazer esta circunferência, sem deixar o compasso fechar, ou abrir mais, ou ficar se movendo, certo? Uma vez traçada essa circunferência, você vai perceber que essa circunferência ela cruza a reta. Tem um ponto aqui nesse cruzamento que pertence tanto à circunferência quanto à reta. Esse ponto é um ponto muito importante. Por quê? Na verdade, nós vamos chegar à conclusão que esse ponto é a localização do raiz quadrada de 2. Mas por quê? Se você pegar do zero até esse ponto, dá para perceber, aqui no nosso desenho, que é o raio da circunferência, que também é igual, o raio também é igual do zero até o ponto A. Como na circunferência você não vai ter duas medidas diferentes para o raio, a mesma medida, então não tem outra alternativa. Do zero até chegar ao ponto vermelho, mede também raiz quadrada de 2. E como você está começando a medida a partir do zero, então não tem outra conclusão. Esse ponto vermelho ele representa a localização do raiz quadrada de 2. Ok? Agora eu coloquei um pouco mais limpo o desenho ali embaixo, tá certo? Ou seja, perceba que o raiz quadrada de 2 ele está entre o 1 e o 2. Quando eu digo entre 1 e 2 é que ele está nesse intervalo, não significa que ele está exatamente no meio. Raiz quadrada de 2, se você lembrar que nós vimos lá na segunda tela, ele não é 1,5, então é 1,4 e por aí vai, certo? Encontrar a localização da raiz quadrada de 3. Para localizar a raiz quadrada de 3, o que você tem que fazer? Você vai primeiro localizar o raiz quadrada de 2, vai fazer todo o processo que nós já fizemos, tá? E aí você vai traçar por esse ponto, que representa o raiz quadrada de 2, uma linha perpendicular à reta. Ou seja, o que significa ser perpendicular? Esse ângulo entre essa linha e a reta tem que ser um ângulo de 90 graus, tá certo? E aí você vai traçar nessa linha um pedacinho da reta, um segmento de reta, medindo uma unidade, como essa que você está enxergando aqui no desenho, tá? Ou seja, esse raiz quadrada de 2, ele representa o número desse ponto vermelho aqui, tá? E esse 1 está representando a medida do segmento, ok? Uma vez tendo feito essa construção, você vai ligar a extremidade desse segmento ao zero, certo? E aí você vai obter um triângulo, novamente um triângulo retângulo, que vai ser a diagonal de um retângulo. Ou seja, esse retângulo ele tem o quê? Um dos seus lados mede exatamente raiz quadrada de 2, que vai do zero até raiz quadrada de 2. E o outro lado mede uma unidade. Então, comprimento raiz quadrada de 2, largura uma unidade, tá certo? Mas o que vai interessar para a gente mesmo aí é o fato de que você tem um triângulo retângulo novamente ali dentro, tá? Esse triângulo retângulo que eu coloquei logo abaixo. Novamente, usando o teorema de Pitágoras, você vai calcular a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo, que é justamente a diagonal do retângulo, tá? Então, y ao quadrado, ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa, que é y, é igual a 1 ao quadrado, que é a medida deste cateto que está em pé, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Note que aqui, ó, esse cateto agora mede raiz quadrada de 2, por isso que nós elevamos raiz quadrada de 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, nós fizemos isso na tela anterior, dá 2. Então, y ao quadrado é igual a 1 mais 2 dá 3.
Essa expressão representa uma pergunta. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 3? Esse número é a raiz quadrada de 3, certo? Note uma coisa, que quando eu digo que qual é o número que elevado ao quadrado dá 3, pode ser que alguns de vocês estejam se perguntando, professor, aqui não representa a pergunta quais são os números que elevados ao quadrado dá 3? Sim, é que no caso aqui o nosso y, ele não vai representar uma medida negativa, certo? Como ele é a medida do lado de um triângulo, não vai ser negativo. Por isso que eu não estou me referindo às medidas negativas, aos valores negativos do y, tá? O nosso y aqui ele só é positivo, ok? Coloquei novamente aqui embaixo para relembrar por que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 4. Caso alguém não se lembre, mas falamos isso na tela anterior, certo? Novamente, agora você sabe que a medida daquela diagonal é raiz quadrada de 3, então você vai colocar o seu ponta seca do compasso no zero, ok? Você vai abrir até a abertura do compasso ficar exatamente com essa medida, a raiz quadrada de 3, ou seja, a ponta seca do compasso no zero e a outra ponta do compasso você vai abrir até esse ponto onde o meu cursor está, certo? Agora você vai pegar o compasso com firmeza, sem deixar o compasso se mover, e vai traçar esse círculo que você está observando na sua tela. Novamente, esse círculo ele vai cruzar a sua reta. E você vai destacar esse ponto de cruzamento, porque o ponto de cruzamento vai ser a localização da raiz quadrada de 3. Ok? Por que, professor, esse ponto de cruzamento é a localização da raiz quadrada de 3? É simples o raciocínio. Do zero até esse ponto aqui é o raio do círculo. E do zero até o ponto verde também é o raio do círculo. Se esse valor aqui nós já vimos raiz quadrada de 3 e o círculo não tem dois raios com medidas diferentes, do zero até esse ponto verde só pode ter que medida raiz quadrada de 3. E na reta numérica, então se essa medida raiz quadrada de 3 e você está começando a medida, o centro do círculo é o ponto zero, o ponto representa o zero, não tem outra alternativa. Esse ponto verde vai representar a localização da raiz quadrada de 3. Ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.